Imagine uma história onde a conquista não começa com espadas, mas com adoração. Onde antes de atravessar rios e derrubar muralhas, o povo é chamado a se curvar diante do Deus que os tirou do Egito e os sustentou no deserto. Bem-vindo ao canal A Bíblia em Capítulos, onde você acompanha a revelação bíblica em episódios intensos, emocionantes e transformadores. Aqui, cada capítulo da palavra ganha vida, com profundidade, emoção e um chamado espiritual para a sua própria jornada. E no episódio de hoje mergulhamos em um momento decisivo. A nova geração de Israel está às portas da Terra Prometida, mas surpreendentemente, Deus não fala de estratégias militares. Ele fala de votos, de festas, de ofertas. O que isso nos revela sobre o coração de Deus? Porque antes da conquista ele estabelece o altar. O deserto ainda cercava o povo, mas a terra prometida já era visível aos olhos da nova geração. A geração anterior, marcada por murmurações e incredulidade, havia sido enterrada sob a areia do tempo. Agora, jovens que nasceram sob a sombra da nuvem e a luz da coluna de fogo se preparavam para um novo tempo. Mas Deus, eterno em seus propósitos, repete as instruções que já havia dado a seus pais. Por que repetir? Porque a verdade divina é imutável, mas as gerações precisam redescobri-la como se fosse nova. A palavra não envelhece, mas precisa ser reacesa em cada coração. Essa repetição não é redundância, é renovo. É Deus dizendo: antes de te dar a terra, quero te lembrar quem eu sou e quem você é em mim. Você já parou para pensar quantas vezes Deus precisou repetir algo a você antes que finalmente você obedecesse? E assim, antes de cruzarem o Jordão, antes mesmo de Canaã aparecer no horizonte com suas cidades fortificadas, Deus chama Moisés para transmitir novamente as leis das ofertas diárias, dos sacrifícios mensais, das festas sagradas. Isso não é acaso, é um ensinamento espiritual profundo. A verdadeira guerra se vence no altar, não no campo de batalha. As ofertas, diárias pela manhã e à tarde, simbolizam que a presença de Deus deve ser buscada continuamente. Os sacrifícios mensais, nas luas novas, reforçam que cada novo ciclo começa com a consagração. E as festas anuais, como a Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos, não são eventos para relembrar histórias antigas, mas armaduras espirituais que vestem o povo com a memória da fidelidade divina. Como está sua vida devocional hoje? Você tem separado tempo para oferecer sua adoração antes de enfrentar suas lutas diárias? Esse momento da narrativa revela algo profundo. A nova geração de Israel não herdaria a promessa apenas por estar viva. Ela precisaria demonstrar maturidade espiritual. Deus estava formando guerreiros que sabiam se ajoelhar antes de levantar espadas. A linguagem usada por Deus ao repetir os mandamentos é cheia de detalhes e ordens específicas. Isso nos mostra que Ele não quer seguidores impulsivos, mas obedientes. Deus não dá margem para a improvisação espiritual. Cada oferta, cada medida de farinha, cada animal sacrificado tinha um propósito, uma mensagem, uma sombra daquilo que viria a se cumprir plenamente em Cristo. O altar, nesse sentido, não era apenas um lugar de entrega, mas de preparação. Era a fundação invisível da vitória visível que viria depois. Você tem se preparado no invisível ou tem confiado apenas no que é visível? E aqui surge uma pergunta poderosa. Por que Deus nos chama primeiro ao altar antes de nos entregar as promessas? A resposta está na identidade. O povo que adorava antes de guerrear seria o povo que venceria sem se perder na conquista. Porque sem adoração, a vitória se torna orgulho. Sem a lembrança da aliança, a terra se transforma em ídolo. Mas quando o povo se prostra antes de marchar, reconhece que a vitória pertence ao Senhor. O altar é o antídoto contra o ego.
É o lugar onde a carne morre para que o espírito reine. Ao repetir as instruções sobre as festas, Deus está restaurando a memória espiritual do povo, criando um ritmo sagrado que os manteria conectados ao céu, mesmo quando pisassem na terra. E você, tem se lembrado de quem te sustenta? Ou está tentando conquistar promessas com a força do próprio braço? Era preciso formar raízes espirituais antes de ocupar territórios físicos. Era preciso aprender a ofertar antes de colher, a ouvir antes de falar, a adorar antes de guerrear. O altar era o primeiro território que o povo precisava conquistar, o território do próprio coração. E, enquanto o povo ouvia novamente os mandamentos sobre sacrifícios e festas, um fundamento invisível estava sendo solidificado. O povo que aprendeu a viver sob a nuvem agora era preparado para andar com o coração firmado na aliança. E nesse preparo silencioso, Deus começava a revelar que a verdadeira força do seu povo jamais estaria na quantidade de guerreiros, mas na profundidade da sua adoração. Imagine um exército acampado às margens da promessa, mas em vez de treinamentos militares, está em jejum, em festa, em adoração. Em vez de escudos, estão com harpas. Em vez de mapas de guerra, estão com pergaminhos de mandamentos. Parece estranho aos olhos naturais, mas é exatamente isso que Deus está fazendo com Israel. Antes de permitir que eles entrem na terra, Ele os chama a firmar os pés no altar. Por quê? Porque Deus sabe que a maior guerra que o homem enfrenta não é contra gigantes externos, mas contra a incredulidade interior. E para vencer essa guerra, é preciso estar cheio da presença, da memória e da aliança com o Senhor. Você já se deu conta de que talvez sua maior batalha não seja contra algo fora de você, mas dentro de você? É nesse momento que Deus estabelece os ciclos de adoração. Não são apenas orientações litúrgicas, são estratégias espirituais. As festas bíblicas que reaparecem nesse capítulo, como a festa das trombetas, o dia da expiação e a festa dos tabernáculos, não são eventos folclóricos ou sazonais. Cada uma delas carrega uma chave espiritual. A festa das trombetas, por exemplo, é um chamado ao arrependimento e vigilância. O dia da expiação fala sobre limpeza espiritual e reconciliação com Deus. Já a festa dos tabernáculos relembra o tempo em que Deus habitou com o povo no deserto. E então compreendemos: Deus não queria apenas dar uma terra, Ele queria formar um povo consciente de sua presença. Como seria sua vida se cada semana fosse vivida como um ciclo de adoração? Você conseguiria sentir a diferença? A adoração aqui é mais do que cântico, é um alinhamento profundo com a vontade divina. As instruções minuciosas sobre os animais, os cereais e as libações simbolizam um padrão de santidade e obediência. Nada podia ser feito de qualquer jeito. O fogo do altar não aceita ofertas distraídas ou mecânicas. Deus queria que cada geração se lembrasse, ano após ano, do que Ele fez, do que Ele prometeu e do que Ele espera. Essa repetição ritual era, na verdade, uma construção de identidade. Um povo que se esquece de onde veio se perde quando chega onde queria. Por isso, a adoração antecede a guerra, porque é ela que define quem entra em Canaã e com qual coração entrará. Você já parou para lembrar o que Deus já fez por você? Ou a ansiedade pela terra tem feito você esquecer do Deus que te sustentou no deserto? Esse ensino ganha ainda mais força quando entendemos que, mesmo à beira da terra prometida, Deus pausa tudo para estabelecer essa base espiritual. Aos olhos humanos, seria o momento ideal para treinamentos de combate, táticas de invasão, estratégias de cerco. Mas para Deus, o mais urgente era fortalecer o espírito do povo, porque a guerra que vem será vencida por aqueles que souberem adorar mesmo em silêncio, mesmo cercados, mesmo com medo. A adoração que Deus estava ensinando não dependia de templos nem de tranquilidade. Era um estilo de vida. Era a certeza
de que o favor de Deus não vem pelo esforço humano, mas pela fidelidade à aliança. Você já entendeu que muitas vezes Deus nos tira da pressa da conquista para nos colocar no ritmo da adoração? E então surge o ponto central. Os ciclos de adoração não são apenas lembretes, eles são armas espirituais. Cada festa era uma forma de revestimento, cada oferta era uma declaração de confiança. Cada voto era uma amarra espiritual entre céu e terra. Enquanto o povo se preparava espiritualmente, Deus preparava o ambiente ao redor. As muralhas de Canaã já estavam condenadas, mas Israel ainda não estava pronto. A conquista não começava com a travessia do Jordão, mas com o arrependimento no altar, com o som do chofar, com o sangue do sacrifício. E talvez essa também seja a sua realidade. A sua terra prometida está pronta, mas o altar ainda precisa ser reconstruído. Como está o seu altar hoje? Em ruínas? Abandonado? Ou em chamas constantes? Deus está nos ensinando que a adoração não é uma pausa no caminho. É o próprio caminho. A nova geração que cresceu vendo o maná e ouvindo a voz divina agora é chamada a viver em ciclos de fidelidade, não de casualidade. O altar se torna o verdadeiro campo de treinamento da fé, e só depois de estarem revestidos espiritualmente, estariam prontos para cruzar o Jordão. Mas antes disso, Deus ainda precisava tratar com outro aspecto essencial da conquista: a força que sai dos lábios. Porque não bastava oferecer com as mãos, era preciso aprender a honrar com a palavra. Enquanto o povo ainda estava posicionado diante do altar, cercado pelas instruções das festas e dos sacrifícios, Deus introduz uma nova ênfase, tão poderosa quanto invisível: os votos. Esse é um detalhe que muitos leitores passam rapidamente, mas aqui está um princípio espiritual profundo. No capítulo seguinte às ofertas, Deus instrui Moisés sobre como o povo deveria lidar com os compromissos feitos com os próprios lábios. Era como se o Senhor dissesse: agora que vocês aprenderam a me oferecer com as mãos, precisam aprender a me honrar com a boca. O que sai da nossa boca pode construir ou destruir, pode levantar altares ou derrubar promessas. E para a geração que herdaria Canaã, isso não era opcional, era questão de sobrevivência espiritual. Você tem sido cuidadoso com aquilo que promete a Deus? A Bíblia diz: quando um homem fizer voto ao Senhor ou juramento para se obrigar a alguma coisa, não violará a sua palavra. Segundo tudo o que prometeu, fará. Números 32. Essa ordem divina não tem margem para negligência. O voto não era apenas uma expressão emocional, feita num momento de empolgação ou desespero. Era um pacto espiritual, selado com o céu. Deus estava ensinando que, antes de entrar na terra prometida, o povo precisava aprender a ser fiel naquilo que dizia. Uma geração que falava sem pensar e prometia sem cumprir não estaria preparada para possuir promessas eternas. A guerra das palavras não deixa marcas visíveis, mas suas consequências são profundas e duradouras. Você costuma levar a sério o que diz a Deus em oração ou já se esqueceu de promessas que fez nos momentos difíceis? Esse ensino torna-se ainda mais relevante quando olhamos para o contraste com a geração anterior. Eles também disseram coisas com os lábios, mas suas palavras foram cheias de dúvida, medo, murmuração. Antes tivéssemos morrido no Egito, disseram, e assim foi. Suas palavras tornaram-se sentenças. Seus votos vazios se tornaram ecos no deserto. Agora, Deus está formando um povo que aprende a reverenciar até o som da própria voz. A santidade agora não é apenas no templo. Ela alcança os pensamentos e a fala. Cada compromisso verbal se torna uma construção espiritual. E isso fala conosco hoje. Quantas vezes dizemos que entregamos tudo a Deus, mas seguramos o controle? Quantas vezes prometemos obedecer, mas recuamos na primeira dificuldade? O que você tem construído com a sua boca? Além disso,
A instrução divina se estende aos lares. Deus orienta sobre o papel dos pais e maridos em validar ou anular votos feitos dentro da família. Aqui está uma revelação sobre a autoridade espiritual. Deus está ensinando que o ambiente familiar também deve ser terreno santo. As palavras faladas no lar não estão fora do alcance do céu. O que se promete em família, diante de Deus, tem peso eterno. E essa ordem não é opressora, ela é protetora. É Deus garantindo que as alianças feitas dentro das casas não se tornem armadilhas emocionais, mas sim compromissos conscientes e firmados em sabedoria. A espiritualidade bíblica não se limita ao templo. Ela se infiltra na tenda, no cotidiano, na vida doméstica. Como estão os votos dentro da sua casa? Existe aliança espiritual em seu casamento, em sua criação de filhos, em suas conversas? A partir dessas instruções, vemos que o povo estava sendo ensinado a edificar uma vida baseada não apenas em ações visíveis, mas em integridade interior. As promessas feitas a Deus eram como tijolos espirituais, e cada voto cumprido era um altar invisível, mas poderoso. Porque Deus não estava preparando apenas conquistadores, Ele estava formando adoradores fiéis que honravam com os lábios o mesmo Deus a quem ofertavam com as mãos. Essa geração precisava entender que a vitória em Canaã não dependeria apenas da força dos seus exércitos, mas da retidão dos seus compromissos. A guerra já havia começado, mas ela era travada primeiro na linguagem, na mente, no coração, porque quem não governa sua própria língua será vencido pelo próprio orgulho antes mesmo de pisar no campo de batalha. E assim, os céus observavam atentamente. Enquanto o povo repetia as leis, relembrava as festas e refletia sobre os votos, algo invisível estava sendo construído. Uma nação preparada para conquistar sem se corromper. O altar estava estabelecido, a adoração estava em curso, as palavras estavam sendo tratadas com seriedade. E tudo isso indicava uma verdade incontestável. Quando um povo se alinha com o céu, nenhuma terra é inalcançável. Quando a adoração precede a espada, a vitória não é apenas possível, ela é inevitável. Mas ainda havia mais a ser feito, porque mesmo com tudo em ordem no campo espiritual, era necessário manter os ciclos. A vitória não seria fruto de um momento, mas da constância. O altar precisava permanecer aceso, a fidelidade deveria ser contínua e a preparação incansável. A guerra ainda não havia começado do lado de fora, mas por dentro o povo já estava em combate. Um combate silencioso, travado nos altares do coração, nos votos feitos em secreto, nos ciclos de fidelidade que moldavam a alma de uma geração inteira. Deus não estava apenas preparando Israel para conquistar uma terra, Ele os estava ensinando a conquistar a si mesmos. Porque nenhuma promessa é sustentável quando não há estrutura espiritual para sustentá-la. E essa estrutura não se constrói com pressa, mas com consistência. Por isso Deus institui ciclos, dias, semanas, meses e anos, ritmados por festas, ofertas e adoração. Era como se o céu escrevesse sobre o tempo um padrão sagrado. Não se esqueçam de mim quando estiverem prosperando. Não abandonem o altar quando estiverem descansando. E você, tem mantido sua adoração quando tudo vai bem? Ou só recorre a Deus nos desertos? Esses ciclos espirituais não eram apenas práticas religiosas, eram mecanismos divinos de proteção. Ao longo do ano, o povo era convocado a parar, relembrar, celebrar, arrepender-se e consagrar. Era impossível passar por esse processo de forma sincera e permanecer o mesmo. Cada ciclo era uma oportunidade de realinhamento, um lembrete de que a terra prometida era apenas um meio, nunca o fim. O verdadeiro propósito não era apenas habitar em Canaã, mas permanecer no centro da vontade de Deus.
E isso só seria possível se o povo aprendesse a voltar ao altar, vez após vez. Assim como o corpo precisa de alimento constante, a alma precisa de adoração contínua. E talvez, nesse exato momento, Deus esteja te chamando a restabelecer os ciclos espirituais que você deixou para trás. Quais altares precisam ser reacendidos em sua vida? É nesse ponto que a narrativa ganha sua verdadeira profundidade, porque este capítulo não é apenas sobre leis e regulamentos, é sobre identidade. Deus está esculpindo em cada oferta, em cada festa, em cada voto, a verdadeira imagem do seu povo. Antes de dar a terra, Ele quer formar a alma. Antes de liberar a promessa, Ele precisa estabelecer o caráter. Porque um povo que entra em Canaã sem um coração quebrantado será o mesmo povo que se corromperá com seus frutos. E Deus não quer apenas entregar uma bênção, Ele quer permanecer nela com você. É por isso que o altar precede a terra, porque é no altar que reconhecemos nossa dependência, que realinhamos nossos desejos, que limpamos nossa visão. E só quem adora de verdade sabe carregar a responsabilidade de uma promessa cumprida. A nova geração estava sendo moldada não pela força, mas pela presença. Cresceram comendo maná, ouvindo o som do tabernáculo, observando a glória que se manifestava sobre o acampamento. Não conheceram o Egito, mas foram marcados pelo céu. E agora, diante de uma terra ainda não pisada, Deus os faz olhar para dentro e não para frente. A conquista viria, sim, mas apenas para aqueles que sabiam que sua força estava no altar e não na espada. Cada detalhe entregue por Deus nesse capítulo era um lembrete. Sou eu quem vos dá a terra, mas sou eu também quem sustenta vocês nela. E essa é a chave para todo cristão que deseja viver as promessas de Deus hoje. Você tem pedido a terra, mas já construiu o altar que vai sustentar sua permanência nela? E assim, encerramos este capítulo com uma verdade arrebatadora. A adoração é o princípio de toda conquista duradoura. O altar é o campo de batalha invisível onde vencemos antes mesmo de entrar na luta. Os votos são alicerces que mantêm as promessas em pé. Os ciclos são lembretes divinos de que Deus não quer apenas momentos, Ele quer constância. E quando um povo vive assim, não há Jordão que o impeça, não há muralha que o detenha, não há inimigo que o vença. Deus estava dizendo ao seu povo, e está dizendo a você hoje: antes de te dar a terra, preciso te lembrar quem você é. Você é meu, você é separado, você é herdeiro, mas primeiro é adorador. Que essa verdade desperte o seu coração, reacenda o seu altar e renove seus compromissos, porque a terra prometida já está diante de você, mas só entra quem aprendeu a se curvar antes de marchar. A nova geração está pronta, o altar está estabelecido, mas ainda há contas a ajustar com o passado. Antes de cruzar o Jordão, Deus ordena um acerto de justiça contra os midianitas, o povo que seduziu Israel à idolatria e imoralidade. No próximo capítulo, veremos como o julgamento divino é tão preciso quanto implacável. Prepare-se para uma guerra diferente, não movida por vingança humana, mas por zelo santo. Descubra o que acontece quando Deus diz: agora é hora de limpar o caminho. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.